Muito bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Tudo bem com vocês? Então, pessoal, dando continuidade aos nossos skills, né? Agora a gente vai fazer um skill de butterfly pull-up, né? Então, pegando o gancho do último vídeo, que foi o keeping pull-up, onde a gente fazia pequenas puxadas, empurradas, passava o queixo da barra e continuava o movimento cíclico. A gente vai fazer o butterfly pull-up, onde a gente faz uma puxada, não faz uma empurrada e cai para frente em haste e continua o movimento também cíclico, né? Como eu falei para vocês no outro vídeo, o butterfly é um movimento bem mais rápido, né? Enquanto a gente tem que fazer 2 rolo rocks e 1 rolo haste para fazer um pull-up, no butterfly a gente só precisa de 1 rolo rock e 1 rolo haste. A gente já entrega uma repetição do butterfly pull-up. Então, em um workout de volume e intensidade muito alto, como por exemplo o Murphy, a gente tem que fazer 100 repetições, como eu já citei para vocês, o butterfly se torna uma opção mais viável. Se a gente tem que entregar o workout no menor tempo possível e fadigar o menos possível, porque tem muitos mais movimentos na frente, né? No caso do Murphy. O tio Tarquinho vai me ajudar novamente. Antes de a gente começar os educativos, a gente vai fazer o movimento na íntegra para vocês darem uma olhada. Então, a gente entra em suspensão na barra, começa os balanços e a gente faz uma puxada, passa o queixo da linha da barra e continua fazendo um movimento cíclico. Relaxa, Tarquísio. Ele é um movimento, pessoal, que ele é mais coordenativo do que um movimento de força, né? Então a gente costuma dizer, se você quer fazer o butterfly, você precisa ter coordenação. Se você quer fazer o pull-up, você precisa ter mais força, né? E um é inversamente proporcional ao outro. Na medida que você vai desenvolvendo mais força, você tende a querer fazer mais o pull-up, né? Porque ele é mais engessado, podemos dizer assim. Se você começa a ter mais coordenação, relaxar mais o ombro, você já começa a entrar nas progressões de butterfly. Você vê que você desgasta bem menos a sua força. Então, o movimento ele não é tão engessado, ele já é mais contínuo, mais fluido, mais relaxado. Beleza? Os educativos que a gente vai fazer para vocês vai seguir basicamente a linha do pull-up. A diferença é que a gente vai tirar aquela empurrada que o Tarquísio fazia e vai incrementar uma puxada caindo em haste. Vocês vão ver a diferença de um para o outro no bar extreme drill. Mas antes disso, a gente faz 2 educativos neurais com PVC, assim como a gente fez o do keeping pull-up, né? O primeiro educativo seria no solo. Vocês aqui já vão identificar uma diferença para o outro educativo que vocês fizeram, né? Então, no pull-up, a gente faz o quê? Uma puxada, uma empurrada. Não, faz o pull-up, keeping. A gente faz uma puxada, uma empurrada e cai novamente em rock. No butterfly, você vai fazer o quê? Uma puxada, não vai precisar empurrar e já vai jogar o PVC para trás. Então, o movimento ele é mais cíclico. Tranquilo? Tá aqui de pausa. Pode relaxar o pé. Pausa na puxada do cotovelo alto. Vai. Para mostrar a diferença pro pessoal. Então, ó, pessoal, aqui vocês podem perceber que o cotovelo do Tarquísio ele tá vindo mais alto. Por quê? Porque agora o peito do Tarquísio ele vai ter que encostar próximo da barra, né? Se for um butterfly pull-up, é só o queixo. Se for um chest to bar, seria o peito tocando na barra. Então, ele precisa de um espaço entre as mãos dele para que o tórax dele venha para a barra. Se ele fizer isso com o cotovelo muito fechado ou com as mãos muito fechadas, não vai ter espaço para o tronco dele passar, tá? Então, no butterfly, você já percebe a diferença do cotovelo. Em vez de você fazer pequenas puxadas, faz uma puxada fechada, tá aqui. Uma puxada aqui, ó, fechada, você faz uma puxada aqui, aberta. Então, esse é um ponto de performance muito importante. Se o aluno de você estiver fazendo uma puxada muito fechada, já pede para ele jogar mais esse cotovelo para fora, tá? Nos educativos de bar extreme drill, vocês vão perceber isso. O segundo educativo seria as progressões com o PVC em pé. Então, o que a gente vai ter em mente? O Tarquísio vai colocar o PVC acima da cabeça. A gente vai imaginar, ó, que aqui é a barra, daqui a pouquinho vai ser. O Tarquísio fica na zona neutra, né, e fica embaixo da barra. Daqui ele vai ativar um rolo rock. Então, ele vai botar os pés para frente, as mãos para frente e o tronco para trás. E ele vai tentar fazer um rolo haste primeiro. Então, ele vai jogar, ó, a barra para trás, aí tá mão e pés para trás e tronco para frente. Beleza? Faz 2 movimentações, Tarquísio. Então, ó, rolo rock, rolo haste. Rolo rock, rolo haste. É só imaginar que a gente está em suspensão na barra, mas aqui, obviamente, é bem mais fácil porque a gente está com PVC. Daqui, a gente agora vai começar a incrementar pequenas puxadas, para que o Tarquísio passe o queixo, imitando o butterfly suspenso que ele já demonstrou para vocês. Então, a gente fica em rolo rock, a gente puxa a barra, passa o queixo e cai em rolo haste. Pode puxar até o queixo, tá aqui. Isso, pode. Isso. Ó, rolo rock,
passa o queixo, cai em rolo haste. Vem para rolo rock. Isso é importante, pessoal, ó. Puxa para atrás. Quando o Tarquínio cai em rolo haste, ele volta para trás, por baixo. Ele não volta por cima igual no pull-up. Por quê? Porque não tem empurrada, só tem puxada. Daqui ele faz uma nova puxada, em rolo rock, cai em rolo haste e ele volta por cima. A barra, no caso, o PVC, né? Porque não tem empurrada. Vocês vão ver isso no Bala Extreme Drill com mais facilidade. Beleza? Então, esse seria um educativo neural que a gente gosta de botar na parte de ativação para ensinar os alunos a ter a consciência de onde está o corpo e de onde está a barra. Finalizou essa parte, a gente iria para a caixa, né? A gente vai para a caixa, no caso. Então, a gente começa o Bala Extreme Drill de Keeping Butterfly. Ou Butterfly Pull-Up. O que seriam os primeiros educativos? Seria o Tarquínio fazer o desenho do Butterfly bilateral na caixa, então o double leg. Pés alinhados com a zona neutra do rack, né, os pezinhos fechados. A gente ativa um rolo rock, que vocês já viram nos outros vídeos, né? O Tarquínio vai fazer uma puxada, como se a testa fosse passar da barra. Só que agora ele não vai mais empurrar igual o pull-up. Ele vai relaxar para frente no rolo haste e vai voltar por baixo. Esse é o mesmo educativo que ele fez com o PVC. Ele está transferindo para a barra, que é o desenho de Butterfly. Né? Então, ó, puxar, jogar a barra para trás e voltar por baixo, com o joelho sendo flexionado. É só o desenho do movimento. Se atentem, pessoal, aos roll-ons. Né? Então, o Tarquínio ele tem um rolo rock para trás proporcional. Quando ele puxa a barra, zona neutra, ele vai em rolo haste proporcional ao que ele fez para trás, que era o rolo rock. Então, ele não pode puxar e cair embaixo da barra. Né? Ó, aqui. Não pode, porque cadê o rolo haste? Né? Então, ele tem que puxar, tem que alongar esse roll-on, ir lá na frente mesmo e voltar por baixo. Isso é muito importante, porque às vezes acontece do aluno fazer o que a gente viu no skill de keeping, com o elástico. Ele tem um rolo rock muito grande, não ter rolo haste e ele não consegue conectar o butterfly, porque o butterfly é um movimento que precisa dos dois roll-ons bem proporcionais. Tranquilo? Finalizou o educativo neural bilateral de desenho de butterfly, a gente iria para o educativo unilateral, né? Single leg, para dificultar um pouquinho o movimento. Continuando também no desenho de butterfly. Então, unilateral, o Tarquínio faz ativação de rolo rock, ele puxa a barra, passa o queixo, lembrem, ó, cotovelo alto, e ele desenha o butterfly para frente, vindo em rolo haste e voltando para rolo rock. Faz uma bem devagar, Tarquínio. Vai, puxou, queixo para cima, ó, cotovelo alto, retorna por baixo e finaliza o movimento só em rolo rock. Tranquilo? Então não pode antecipar nenhum tipo de puxada na barra antes que os roll-ons terminem. Se conseguir identificar agora como só tem um rolo rock e um rolo haste, ele já passa o queixo dentro da barra, e no outro a gente tinha que ficar em rolo rock, ir para rolo haste, fazer um novo rolo rock e puxar a barra. Daí que era dado como uma repetição válida. Então, por isso o movimento ele é mais eficiente, que ele é mais rápido. Dentro do cross, isso é muito importante, já que a gente faz muitas repetições em alta intensidade, né? Um volume muito alto em alta intensidade. Tranquilo? Qual o próximo aqui que a gente poderia fazer? Bilateral. Assim, o próximo educativo, pessoal, continuando nos educativos neurais, seria um educativo que a gente chama dele de 1, 2, 3, né? Que seria basicamente para o aluno encontrar posições corporais ideais para fazer o butterfly. Então ele tem que saber aonde a perna dele está, onde o tronco dele está, que hora que ele faz uma puxada, através de estímulos, né? O que seria basicamente esse movimento. O Tarquínio vai fazer um butterfly em 3 progressões. Então eu vou ficar dando um comando para ele, né? 1, 2 e 3. Então no comando 1, ele vai ficar na posição de rolo rock e ele vai estender a perna. Estende a perna. Comando 1. Está na posição de rock, perna estendida. No comando 2, ele vai baixar a perna e fazer uma puxada. E no comando 3, ele vai cair em rolo haste e vai voltar para rolo rock. Beleza? Então, fica embaixo da barra Tarquínio. 1, estendeu o rolo rock, perna ativada. 2, desce a perna, faz uma puxada. E 3, cai em rolo haste e volta para rolo rock. Como eu falei no começo, isso seria interessante para o aluno saber aonde está cada estrutura corporal dele. Aonde está minha perna, que hora que eu faço a puxada, onde é que eu estou no rolo rock, onde é que eu estou no rolo haste. Tarquínio para bico a perna aqui em cima. Mais na frente vocês vão ver, quando o Tarquínio estiver suspenso, que usar essa perna aqui em cima, galera, é fundamental. Porque o que eu falei da transferência de força? O Tarquínio só pode fazer uma transferência de puxada quando a perna dele, ó, finalizar o movimento.
né? Então, ao mesmo tempo que ele chuta, a perna volta, o quadril sobe e a puxada entra, né? Então, é uma transferência de membro inferior para membro superior. Por isso que nesse educativo essa perna ela vem um pouquinho mais alta. Tranquilo? Então, vamos fazer um movimento agora na íntegra, né? Embaixo da barra. 1, ativação de Holland, perna para cima. 2, perna desce, alinha com a outra perna, puxada alta, cotovelo alto. 3, haste, volta para rolo rock. De novo, 1, rock com perna. 2, puxada com a perna que desce. E 3, haste e volta para rolo rock. Beleza? Vou pedir para o Tarcísio fazer 3 repetições um pouquinho mais fluidas, agora sem um comando do 1, 2, 3. Beleza, aqui. Vocês vão dar a eficiência desse movimento de perna para cima para fazer um butterfly pull-up. Tranquilo? Aqui, tira a caixa, por favor. Vamos agora fazer os... Pode sair nisso aqui. Vamos fazer agora os educativos, pessoal, de movimentação torácica, né? Então, no rolo rock, a gente tem que ter uma boa movimentação do nosso tórax. A gente tem que ter uma boa mobilidade torácica, principalmente do haste, para o movimento ficar fluido, para o movimento ficar dinâmico, ficar legal, bonito visualmente. A gente pode fazer ele com auxílio da dupla, se o aluno tiver com deficiência, né? Ou pode deixar o aluno fazer individual, que seria basicamente um movimento. Está quiserem ter suspensão no rack, eu vou pedir para ele fazer uma movimentação na cadeia torácica dele, fazendo rotações do ombro, né? Então, ó, encolhendo os ombros, rotacionando para frente e voltando para trás. Percebam que sempre que ele vai para trás, a perna dele vem levemente para frente. Sempre que ele vai para frente, a perna dele vem levemente para trás. Que são os keepings. Só que é mais curto, mais engessado, para ele aprender a movimentar a cadeia torácica dele e as escapas. De novo. Vai. Puxou, movimento. Aqui o Tarcísio está fazendo um movimentinho chamado de escápula pull. As escápulas dele estão sendo protraídas e retraídas o tempo todo para que ele suba, no caso, né, para cima ali. É para como se fosse passar o queixo da linha da barra, literalmente, né? Tarcísio faz 5 escápula pull só para o pessoal identificar a puxada. Pode ser de costas, né? Escápula pull seria só essa movimentação, pessoal, né? E para o butterfly ela é muito importante. Esse educativo poderia servir até como ativação muscular de vocês, tá? Dentro de um skill. Para fazer as puxadas lá para cima, né? Que é a puxada da barra de pull-up. Tranquilo? O próximo educativo seria o Tarcísio fazer esses balanços que ele estava fazendo, um pouquinho mais altos agora, né? Só que agora eu vou dar um estímulo neural do abmet para ele, né? Então, sempre que ele for querer fazer uma puxada, antes de puxar, ele tem que chutar o abmet, que seria remetendo aquele educativo que a gente fez anterior, da perna ficar para cima, tá? Então, o estímulo seria ele sempre chutar o abmet antes de puxar. Então, o Tarcísio entra em suspensão na barra, ele vai fazer pequenos balanços, e sempre que ele for puxar, ele vai antes dar um chute no abmet. Ó, caiu no keeping, sempre que ele chuta, ele puxa. Chuta, ele puxa. Beleza? O Tarcísio fez quebrado, né? Um chute, uma puxada e continuava no keeping. Um chute, uma puxada e continuava no keeping. Aí vocês vão começar a botar só chutes seguidos e tirar os keepings, né? Então, só o balanço de butterfly, né? E agora conectado, ó. Sempre ele vai chutar toda vez e vai fazer uma pequena puxada. Percebam que o Tarcísio ainda não leva em consideração ou importância passar o queixo da linha da barra, porque isso por enquanto não é importante. O mais importante é ele ter conexão, né? O keeping butterfly é um movimento muito difícil neural, de coordenação. Então, se o aluno ele se importa primeiro em querer passar o queixo antes de coordenar o movimento, isso não é o certo, né? O ideal seria, ó, não precisa passar o queixo, eu quero que você conecte os movimentos, faça eles ficarem fluidos a partir de um movimento certo de chute. Então, primeiro chuta, depois faz a puxada. Não se interessa apenas em puxar a barra lá para cima, né? No caso, passar o seu queixo para cima da barra. Tranquilo? Depois desse educativo, o próximo educativo seria a gente botar esse abmet mais alto, né? E o Tarcísio dar um chute bem mais alto, como se fosse um double leg lift, né? Que seria subir as duas pernas. Então, o Tarcísio vai fazer pequenos keepings. Quando ele se sentir confortável, ele vai chutar o abmet alto e vai fazer uma puxada bem mais alta. Agora, para tentar passar o queixo da linha da barra. Tranquilo? Então, ó, o abmet ele já fica bem mais alto. Faz ele quebrado primeiro. Então, ó, primeiro quebrado, né? O abmet está bem mais alto, na altura do quadril, ó. Sentiu confortável, ele dá um chute e puxa a barra, passou o queixo. Boa. Ainda não está seguido. Ele está fazendo um movimento segmentado. Beleza?
E o próximo educativo seria ele não fazer mais keepings, né? Cair no keeping e sempre fazer a puxada de butterfly já literalmente. Tranquilo? Então, na posição de butterfly, ele vai fazer agora os chutes seguidos de puxadas. Só que agora ele já está passando o queixo da linha da barra, que seria o ideal do movimento, já que o abmatch está mais alto. Primeiro chuta, depois faz a puxada. A coordenação do movimento é sempre essa. Então, se a gente quiser começar a fazer o half butterfly, seria com o abmatch baixo, na altura do pé, depois que ele está suspenso. Se a gente quer começar a fazer o butterfly na íntegra, seria o abmatch mais ou menos na altura do quadril e um ponto que ele consiga chutar, né? E conectar o movimento, né? Cair em hollow ash, nunca empurrar. Ele tem que puxar e cair em hollow ash. Se o aluno está tendo deficiência e cair em hollow ash, faça um vídeo lateral dele, vê como é que está a mobilidade torácica, vê como é que está a ativação dele, para ver se ele consegue fazer o hollow ash. Se é muito limitado, falta mobilidade, ele vai ter muita deficiência para fazer o butterfly. Aí o ideal seria ele ficar ainda no keeping pull-up, normal, de puxada e empurrada. Tranquilo? Então entrou em suspensão na barra, né? E o Tarquis vai começar essas pequenas puxadas até que o queixo dele atinja o objetivo final, que seria passar da linha da barra, tá? Então o Tarquis entrou em suspensão na barra, começa a fazer pequenas puxadas e vai aumentando essa puxada gradativamente até que o queixo dele passe da linha da barra. Então, ó, ele não começa literalmente passando o queixo da linha da barra, né? A gente começa uma progressão um pouquinho mais baixa, vai vendo que o movimento está coordenado, está fluido, está belezinha, não está perdendo os balanços, você vai aumentando a amplitude, até passar o queixo. Esse é um erro muito comumente, né, em alunos iniciantes, né? O aluno ele pensa que já está controlando bem os balanços de butterfly, e ele se empolga e começa a puxar muito forte, muito alto e perde o sincronismo. E fica parecendo, não sei nem o que aqui, meu Deus, na barra, né? Mas, enfim, então o ideal seria esse, galera. O último passo ali seria esse, né? Você fazer esse half butterfly e ir aumentando gradativamente, sem perder o sincronismo do movimento. Já que a base técnica do movimento é o sincronismo, é coordenação. Exige menos força do que no keeping pull-up, né? Do vídeo anterior. Tranquilo? Existe um educativo interessante também, que a gente utiliza aqui na suspensão, né, do butterfly, que seria utilizar um paninho, né, a flanela. Então, quando o aluno está fazendo alguns balanços, às vezes ele mantém essas pernas mais abertas, tá? Aqui faz só umas 3 repetições. Com a perna aberta? Errado, a perna aberta. Então, ó, quando o aluno vai fazer os balanços, né, ele começa a puxar e ele deixa essas pernas ficarem abertas. O Tarquis ainda tem uma boa transferência de força. Ele chuta primeiro, depois estende o quadril e depois faz a puxada. Só que o movimento ele fica mais feio, né? Você começa a perder mecânica de movimento, técnica, né? Se você quer postar no Instagram aquele movimento mais bonito possível, a gente lhe indica fazer primeiro o educativo com a flanela, né? Com o paninho. Então, o aluno ele entra em suspensão no rack, a gente coloca uma flanela ali na ponta do pé dele, pede para ele ficar no formato de pé de bailarina, pede para ele fazer os balanços, né? De keeping, e depois começar a fazer um half butterfly, e progressivamente o movimento, sempre, ó, amassa o paninho, amassa o paninho, amassa o paninho. Não deixa essas pernas abrirem, né? Para que isso é importante? Para você ter uma maior transferência de força dos membros inferiores para os membros superiores. Quando o Tarquis ele dá o estímulo neural para o músculo dele amassar o paninho, ele está ativando toda a cadeia inferior, né? Tibial, quadríceps, isquios tibiais, glúteo, porque são os músculos que fazem essa força de adução, né? Então, o glúteo ele está ali botando força concêntrica para fechar o paninho e ele tem uma maior ativação do membro inferior, beleza? Existe um outro educativo, a gente já até citou para vocês, que seria o ensinar na pancada, né? Então, tem alguns profissionais que a gente, às vezes a gente vê colocando mini band ou amarrando de alguma forma ali o pé do aluno, né? Eu trouxe aqui uma mini band para demonstrar para vocês. Tá aqui, coloca nos pés, por favor. Então, você amarrar os pés do aluno de vocês seria interessante para ensinar ele a fechar as pernas? A gente, na metodologia, considera que não, né? Porque a gente considera que você está ensinando o seu aluno na pancada. Então, ou ele fecha as pernas, ou ele fecha as pernas, né? Porque as pernas dele estão amarradas, então não tem o que fazer nesse momento. Então, ó, o Tarquis colocou ali a mini band nos 2 pés, vai entrar em suspensão na barra, vai fazer ali uns 3 balanços pra gente. Os pés do Tarquis agora estão se mantendo unidos, porém eles estão sendo unidos na pancada, né? Então eles estão sendo unidos porque a band está amarrando os pés dele. A gente não está dando estímulo para o Tarquísio de amassar o paninho, a gente não está ensinando ele a fazer o movimento sozinho. É você que precisa fechar suas pernas, é você que precisa botar o seu músculo para trabalhar. A gente está ensinando na pancada, então ó, vai
manter as pernas do jeito que está aí, que eu vou amarrar ela aqui. Pronto. Aí agora o aluno acaba fazendo certo. Isso não é interessante. Tá certo que debatendo às vezes com o menino, a gente acha interessante passar para um aluno muito iniciante, depois de ter feito toda aquela parte de força, de suspensão, de força de pull-up, que vocês viram nos vídeos anteriores. Quando ele vai entrar na fase de keeping, ele não fecha as pernas de jeito nenhum. Aí pode ser a gente usar, né, ali no primeiro skill daquele aluno, no primeiro contato que ele vai ter com o keeping, para ele entender, então minhas pernas têm que ficar fechadas. A gente utilizar uma bend ali, eu acho até interessante, até certo ponto. Mas depois que o aluno está ganhando uma consciência corporal, a gente acha interessante colocar a flanela para ele mesmo ter esse estímulo de fechar as pernas. Mais na frente, os movimentos ficarem mais inconscientes, né? Então, ele, de uma forma que ele subiu na barra, já sabe que ele tem que chutar os pés, é automático. Beleza? Dentro das progressões de butterfly que a gente teria para passar para vocês seria isso, pessoal. Existem ainda as variações de chest pull-up, né? Que em vez do aluno ter que passar o queixo da linha da barra, ele tem que passar o peito. No caso, tocar o peito na barra, né? As progressões são basicamente as mesmas do butterfly. Existem apenas algumas variações de movimento, né? Vou pedir para o Tarquínio demonstrar para vocês. Então, chest pull-up em keeping primeiro. Tipo, pontinho, depois aumenta. Não, já pode fazer direto já. Keeping, isso. Faz o balanço de keeping, né? E tenta tocar o peito da barra. Então, não é mais só o queixo que passa da linha da barra. Agora é o peito que toca na barra. O movimento fica mais difícil. Beleza? Para esse movimento, como eu falei, os educativos são parecidos com o butterfly. Você só tem que se atentar a abrir mais o cotovelo e pegar um pouco mais aberto na barra. Porque em vez de ser só a sua cabeça, só o seu queixo que vai passar para a linha da barra, agora é o seu peito. A superfície de contato ela é bem maior. Aqui faz uns desenhozinhos para nós na caixa, por favor. Bota a caixa aqui. Então você pode até começar com um bar extreme drill, né? Você pode colocar a caixa e começar a fazer os desenhos de chest pull-up butterfly. Chest butterfly pull-up, chest pull-up, né? Chama da forma que vocês podem achar melhor. Então, ó, o Tarquínio já pega um pouquinho mais aberto que o butterfly dele convencional. Faz o desenho, Tarquínio. Bota a caixa um pouquinho mais alto, Tarquínio. E você começa a fazer só esse desenho do butterfly, né? Tentando trazer o peito para a linha da barra, beleza? Então, ó, tá em rolo rock, eu vou para rolo wash, só que puxando a barra, como se fosse o peito tocar na barra. Agora eu estou puxando bem alto. O cotovelo do Tarquínio já vai bem mais alto do que o do butterfly, né? A gente precisa de mais espaço para afastar o peito da linha da barra. Relaxa, Tarquínio, faz umas repetições livres, por favor. E por último, né, seria fazer as progressões livres. Pode começar ainda baixinho, né? Então em um semi-chest pull-up e vai aumentando a amplitude até que seu peito toque na linha da barra. E você mantendo um sincronismo de rolo rock e de rolo wash. Beleza? Então, o que a gente teria para passar para vocês nesse vídeo seria isso, pessoal. Trabalhem muito para extreme drill, trabalhem muito a progressão neural com o aluno de vocês, né? Porque o movimento ele é bem mais complexo do que só o keeping, mas ele tecnicamente é bem eficiente. Você entrega muitas repetições em pouco tempo. Tranquilo? Saindo dessa base de butterfly, no próximo vídeo a gente vai trabalhar as bases de toast bar. Então é um dos poucos, né? Ou o único movimento que a gente faz suspenso, né? Que a gente tem a flexão do quadril, beleza? Para atingir o objetivo de tocar o pé na barra. Tranquilo? Então, espero vocês no próximo vídeo. Obrigado, Tarquínio, e até mais, pessoal.